Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021. Continuamos com o estudo da lição 1, é a primeira lição do terceiro trimestre deste ano. O título da lição de hoje é Descanso no Novo Testamento. Ontem vimos que no Antigo Testamento o descanso implica em parar de trabalhar, tirar férias, ficar em repouso, ficar quieto. No Novo Testamento, as palavras têm o mesmo sentido. Por exemplo, anapau, o grego anapau significa descansar, significa relaxar, significa revigorar-se. Catapau significa fazer cessar, trazer ao descanso. Mas há um texto interessante que vale a pena meditar, no qual vale a pena meditar. Marcos capítulo 6, versículo 31. Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Esta frase foi expressa na forma de um imperativo. Venham repousar um pouco. Por quê? Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles. Com este versículo, Jesus nos lembra que precisamos proteger nossa saúde, o nosso bem-estar emocional, planejando períodos constantes ou frequentes de descanso. Isso, inevitavelmente, a gente lembra do sábado, porque o sábado é um convite semanal para o repouso, para o descanso em Deus. Agora, amigos, é interessante observar o que Ellen White escreve a respeito do descanso. Ela diz que estas compassivas palavras de Cristo são dirigidas aos seus filhos e filhas, assim como foram dirigidas aos discípulos no passado. Vinde repousar um pouco à parte. Ela diz aos que estão cansados e esgotados que não é sábio estar sempre sob a atenção do trabalho e da agitação, mesmo ao atender às necessidades espirituais das pessoas. Dessa maneira, a devoção pessoal é negligenciada, ao mesmo tempo que se sobrecarregam as energias mentais, físicas e espirituais, é porque a pessoa não para para descansar. E o que acontece? Muitas vezes nós exigimos a abnegação dos discípulos de Cristo, mas precisamos fazer sacrifícios em nossa família. É necessário ter cuidado para evitar que, pelo excessivo zelo, Satanás se aproveite da fragilidade humana e a obra de Deus seja grandemente prejudicada. O que isso significa, amigos? Isso significa o seguinte, que a vida em Cristo precisa ser uma vida de descanso. Não pode haver êxtase de sentimentos. Deve existir uma confiança constante e tranquila. A sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. O que significa isto? Aquilo que nós almejamos, os nossos maiores sonhos e esperanças não estão em nós mesmos, estão em Cristo. A nossa fraqueza está ligada à sua força. Sua ignorância, a nossa ignorância está ou torna-se dependente da sabedoria divina. A nossa fragilidade deve considerar o eterno poder de Deus. Isso significa, amigos, ou isso implica em que não devemos olhar para nós mesmos, porque nós não temos condições de fazer coisas espetaculares, e nem mesmo muitas vezes dar conta da nossa vida. Por isso, não permitamos que os nossos pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas que nós pensemos e exaltemos o nome de Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, que pela graça de Deus você encontre em Jesus Cristo o descanso, o repouso que você sempre precisa. Amém.